Final de semana importante aí no Brasileirão, né? Pro Palmeiras, pro Botafogo, confronto direto, né? Confronto que tava todo mundo esperando. Algumas rodadas atrás eu já falava dessa daí, né? Esperava que o Palmeiras pudesse chegar já podendo ultrapassar, mas o tropeço contra o Bahia impediu isso. Então a gente vai jogar pra se aproximar novamente em 2 pontos. Tá? Um jogo muito importante, já seria de qualquer maneira, mas agora então com o Botafogo disparando um pouco aí, ficou mais importante ainda, porque se os caras ganham, abre 8, né, cara? E 8 pontos, se não me engano, existe uma estatística aí que os times que abriram 8 pontos do vice nunca deixou de ser campeão. Não sei exatamente se é isso, mas tem alguma estatística, assim, óbvio que é matemática. Nada impede do Botafogo passar em 8 pontos, depois o Palmeiras buscar também. Mas é difícil, né? Porque 8 pontos são praticamente 3 rodadas, né? 6, né? Em 2 rodadas você tira 6 e aí fica mais uma pra você tirar. E aí você vai ter só mais um confronto direto. Então 8 pontos é muito complicado. Palmeiras tem que fazer o dever de casa. Se quer brigar pelo título brasileiro, precisa sim ganhar o Botafogo, né? Pensando em campeonato, pensando em título. Agora, tá pensando em Libertadores, pensando em outras coisas, aí é outra conversa. Mas pensando em título, precisa ganhar o confronto direto com o líder atual do campeonato, tá? E eu falei que o Botafogo ia encher o saco. Isso eu tô tranquilo, consciência limpa, que eu falei desde o começo que o Botafogo ia encher o saco. Então, vamos ver o que o George falou aí desse confronto e levantou uns pontos bem importantes, beleza? Bora. E nesse caso, eu até estou falando dos títulos do Palmeiras, o fazem. Eu acho até o Palmeiras é favorito para esse confronto desse sábado, desse domingo. Mas está longe de ser um confronto que você diz que está resolvido. Você está falando do líder do Campeonato Brasileiro. E que segue líder mesmo se perder esse jogo. Então, e aliás, isso é importantíssimo, acho que do ponto de vista também dessa tranquilidade, dessa confiança. Conseguir chegar a essa partida com 5 pontos de distância para o Palmeiras, que é o vice-líder, é muito bom, porque isso, de alguma maneira, te dá uma tranquilidade, né? Não é aquela coisa que você vai dizer, se chegar nesse jogo e perder, você perde a liderança, e aí, imagina, para recuperar. Foi um pouco, né, guardadas todas as proporções e tudo mais, mas a gente falava muito isso da Inglaterra. Sim. A gente sabia que na hora que o Manchester City conseguisse superar o Arsenal, né, porque era um visto como favorito e o outro visto como azarão, dificilmente essa coisa ia se reverter. E mais ou menos foi assim, até houve ali um ida e volta, tal, mas depois, e mais ou menos foi assim. Então, acho que é muito bom para o Botafogo ter conseguido vencer esse jogo, para abrir os 5 pontos e para chegar no Allianz Parque consciente de que, aconteça o que acontecer, ele vai sair de lá líder do campeonato. E se ganhar, então, aí convenhamos. Aí a gente está falando de 8 pontos de distância para quem hoje é o vice-líder. Aí poderia, nesse caso, até mudar o vice-líder, mas aí a gente está falando de algo muito, muito significativo, ainda que estejamos ali no primeiro terço ali do campeonato. Pascoalzinho, quer ouvir o Luiz Castro? Você tinha falado dele aqui? Não sei se... Ele foi meio enigmático, não foi? Você achou? Opa! Hashtag ESPN FCBR. Ouça Luiz Castro e me diga se você concorda com Oswaldo Pascoal. Fala! O jogo de hoje foi muito importante porque nós vivemos cada jogo como se fosse o último das nossas vidas. Porquê? Porque nós pensamos muito no hoje, nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos no passado. O que nós podemos fazer é pelo hoje, pelo presente. Nós estivemos a pensar aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, nós criamos um conjunto de ansiedades dentro de nós, de projeção do futuro, que pode não se concretizar em nada. Portanto, essa ansiedade é uma coisa que nós não transportamos connosco. É uma boa relação. Lida com a ansiedade, que o último título faz 28 anos que vocês venceram. Eu já disse, nós só vivemos o presente, nós abordamos cada jogo como o último das nossas vidas. Não nos projetamos para além do último jogo, portanto, do jogo presente. Portanto, tudo isso que é ansiedades, nós não é algo que nos preocupa ou que nos mova em cada um dos nossos dias. É a mentalidade o mais importante são os próximos 90, Pascoal. Era isso aí que você falou que foi enigmático? Não, ou tem quando algum ele vai outro responder, trecho? ele vai responder a respeito da possibilidade de ir para a Arábia. Sim. Ele disse que ele continua pensando no hoje. É. Então, mas é engraçado porque
nesse caso específico, assim, essa resposta que a gente viu, pode até soar um clichê, porque é meio normal o técnico falar, não, a gente está pensando agora, não vamos ficar pensando para frente e tal. Mas nesse caso faz todo sentido, né? Faz todo sentido do mundo. Faz todo sentido do mundo. Por isso que eu acabei de falar até em relação à perspectiva. Eu acho que, assim, se a gente estivesse falando de um Flamengo, do Atlético, de um Palmeiras, para pegar esses três que, evidentemente, entraram na competição como os principais... Agora tem o Grêmio em quarto, né? Mas, assim, eu tô falando, assim, em relação a quem começou como favorito o Campeonato Brasileiro. Acho que esses três... para quase todo mundo, eram apontados como os três principais candidatos. E para muita gente, talvez ainda sejam os três principais candidatos. Eu acho que nesses casos, você até poderia ter uma resposta diferente dos treinadores. Pode dizer que vai pensar no hoje, mas pode sim fazer planos, tentar entender qual que tem que ser a estratégia, até em relação às outras competições, brasileiro versus Copa do Brasil, brasileiro versus Libertadores. No caso do Botafogo, ele está corretíssimo. Ele não tem que ficar pensando hoje no que ele vai fazer para ser o campeão brasileiro. É um caso específico de quem precisa pensar jogo a jogo mesmo. E eu gosto sempre de dizer, isso não é dizer que o Botafogo vai cair. Mas se o Botafogo não terminar como primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, é bom que o torcedor também se lembre de qual era a expectativa na hora que o campeonato começou. Porque estava todo mundo chamando o Luiz Castro de burro, estava todo mundo achando que o Botafogo não ia brigar, talvez nem mesmo para ser um dos times que vai à Libertadores. E convenhamos, hoje ele tem enormes chances de ir à próxima Libertadores, sim, não só pela posição que ele ocupa, mas pelo futebol que ele joga. Então, aquela coisa da expectativa e da realidade, ela precisa ser lembrada. Só que é a expectativa lá de trás que precisa ser lembrada. Você não pode gerar uma nova expectativa na 10ª rodada. Isso aconteceu com o Vasco já, né? Acontece. O Ramon coloca o Vasco, não é? O Ramon isso, aconteceu com o Vasco, aconteceu com o Atlético lá atrás, antes do Atlético se tornar essa potência, não sei se eu posso dizer potência financeira, mas de contratar os jogadores que contratou. Potência financeira talvez seja... É uma potência financeira endividada, mas, exato, enfim, investiu muito dinheiro no seu futebol. De ter o elenco que tem, é isso. Então, assim, é algo que acontece demais no futebol brasileiro. Você gera uma expectativa e depois a expectativa que é gerada, que está longe de ser a expectativa que você tinha no início do campeonato, ela não se cumpre, e aí você começa a tratar o trabalho como um trabalho ruim. Então, espero que não aconteça, porque eu gosto demais do Luiz Castro. Ó, acendeu a luzinha. Eu lembro do... Eu acho que... Não sei se foi 19, a última queda do Vasco. Eu não lembro qual que foi. Mas que eles abriram, acho que 9 pontos ali na liderança, e tem aquele vídeo dos caras, filma a tabela. E aí no final do campeonato, infelizmente, eles acabaram caindo, né? O Vasco já faz um péssimo início do campeonato também, né? Espero que não caia de novo, né? O Vascão, mas tá cumprindo a cartilha aí. Falando do Botafogo, né? É interessante isso, né? Tipo, ter a sabedoria aí de que, mano, vamos com calma e tudo mais. Se lá na frente der certo, deu. Se não deu também, o time não tinha nem expectativa disso. E eu acho, bem dito aí pelo Geode, acho que Libertadores, dificilmente o Botafogo não vai se classificar. Primeiro porque já tem uma pontuação legal, e segundo porque tem jogado bem, tem ganhado jogos, né? Contra o Cuiabá não jogou nada bem e ganhou mesmo assim. E isso é importante demais no ponto de corrida, você ganhar até quando você não joga bem. O palmeirense sabe muito bem disso, né? Ano passado o campeonato foi legal, mas teve muito jogo que a gente não foi muito bem, mas ganhamos. E aí no final das contas, você sai, o que vale mesmo é a taça, né? Ninguém vai ficar lembrando, esse jogo aqui o time não foi bem, aquele jogo foi, não. No final das contas, o que vale mesmo é a taça, né? E vamos ver o que o Palmeiras tem preparado aí pro domingo, porque é importante demais vencer. Eu diria que é imprescindível vencer para conseguir aí colocar fogo no campeonato. E aí já pensando talvez já a 12ª rodada, daqui a pouco já tá acabando o primeiro turno, quem sabe terminar o primeiro turno à frente ou pelo menos encostado no Botafogo, né? 8 pontos, o Botafogo abriu 8 pontos, é muita coisa, então o Palmeiras precisa ter essa ciência. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, esse vídeo aí é do Porco Tri, vou deixar o link aqui na descrição também, tamo junto.